Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai continuar a conversar sobre a questão da identidade que eu comecei no vídeo anterior. Eu no vídeo anterior tratei da questão do meu tratamento do dente, o que aconteceu com os meus dentes e o desenrolar disso, né? Nesse vídeo eu quero trazer como essa questão do meu dente se embolou com outras questões e me deixaram refletindo, pensando, um pouco abalada com relação à minha identidade. Quando eu tive o diagnóstico da miastenia, eu vou começar por aí, eu estava com 40 anos, tá? E naquele momento eu estava bem satisfeita com a minha autoimagem. A nossa identidade, ela não é formada só pela imagem que a gente tem da gente no sentido físico, né? Da imagem visível. A nossa autoimagem, ela tem uma questão objetiva, que é o visível, e tem o invisível, que é subjetivo, que é como você se entende como pessoa, como você se sente como pessoa no mundo. Tá? A imagem da gente, a nossa autoimagem, ela é composta por vários elementos. Mas um desses elementos é a nossa imagem física, é a nossa aparência física. Eu trabalhei com crianças, com educação infantil. Eu sou pedagoga, né, e educadora, trabalho em educação há muito tempo. E naquela época era muito interessante porque as salas de aula, elas sempre tinham espelhos para as crianças pequenas. E era muito importante isso. Algumas salas, inclusive, tinham toda uma parede de espelhos. Ah, Flávia, mas por que isso? Porque a criança, ela precisa de uma referência logo no início da vida para ela criar a noção de esquema corporal, né? Do que são os membros, o corpo, a cabeça, enfim, para ela ter noção do esquema corporal de uma pessoa e dela própria. Ao mesmo tempo, ela vai começando a formar o que é a autoimagem dela, como ela se parece, ou com que ela pensa que se parece, ela olha no espelho. Então não era raro a gente encontrar crianças que se examinavam no espelho, sabe? E era gostoso ver isso, porque você via que ela estava se olhando, ela estava se entendendo, ela estava se conhecendo. E as academias de ginástica, por exemplo, tem espelhos. Diferente do que muita gente pensa, os espelhos não são para a gente tirar foto do Instagram. O espelho é justamente para dar consciência corporal. As salas de ginástica, de musculação têm espelhos, não é à toa. Não é porque é bonito ter espelho, é para você ter consciência corporal, para você olhar e ver como você faz o movimento, como você executa aquele movimento, como você está fisicamente, a sua postura para o movimento. Né? Eu sei, serve também para o Instagram, mas e para a vaidade. É claro que tem gente que vira narciso, né? Que só quer ficar olhando no espelho. Mas a ideia não é essa, isso aí é uma outra questão. A ideia é você ter essa consciência. Eu fui envelhecendo e essa é uma mudança pela qual todos nós passamos, se não morremos jovens. A gente vai envelhecendo e não adianta, gente, não adianta, né? A gente oxida e a gravidade faz o trabalho dela, né? A gente envelhece, a gente muda. Tem gente que envelhece bem, tem gente que não envelhece tão bem. E eu não estou falando da aparência física, eu estou falando de como a pessoa processa olhar essa mudança. Não é à toa que um dos mercados mais rentáveis que existe é o mercado da estética, da beleza. Né? A tentativa de se manter jovem, a tentativa de não passar por essa mudança. Pessoas fazendo harmonizações, mudanças, e eu não estou criticando, show, pode fazer, se quer fazer, se lida bem com isso, tudo bem. Eu não vejo problema nisso. A pessoa gostar de estar bonita, de estar bem, estar bacana. Eu acho problemático e acho que a pessoa precisa de ajuda, apoio, para ela
se ela só está feliz, só está bem se ela tem elogio de outras pessoas, se ela é notada por isso. Aí é estranho, mas isso é uma outra conversa para outro vídeo, tem nada a ver aqui. A questão toda é que até os 40 eu passei por algumas mudanças, além de envelhecer. Mas eu estava muito satisfeita. Honestamente, eu cheguei aos 40, gente, muito satisfeita com a minha autoimagem. Com como eu estava, fisicamente falando, assim, objetivamente falando. Eu tinha vindo de um processo de emagrecimento grande, tá? Que levou 3, 4 anos para eu eliminar o peso que eu tinha, porque eu cheguei numa fase que eu fiquei muito gorda mesmo, e não era o problema de eu estar gorda, era o problema de eu não estar satisfeita com essa imagem, de eu não estar feliz dessa forma. Então eu busquei, já falei aqui, vigilantes do peso, fiz o processo todo, fui lá e tal, e eliminei esse peso. E aí eu estava feliz da minha vida, satisfeita, né? Com peso e com uma imagem, uma autoimagem que compunha também a minha imagem física, muito satisfeita. Eu estava feliz, eu estava me achando assim, uau, tô bem, né? Precisava e pensava, porque eu me sentia muito cansada e já era da minha astenia, eu preciso entrar em forma, eu preciso fazer musculação, eu preciso melhorar aí algumas coisas, mas tô legal, aos 40. E aí veio o diagnóstico da minha astenia. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque depois de mais ou menos um ano e pouco, eu comecei a tomar o corticoide. Eu não comecei a tomar o corticoide logo no início do tratamento. Então, se eu precisar tomar corticoide, e isso vai inchar meu rosto, mas é para eu ficar bem, eu vou tomar. Hoje eu não tomo corticoide, né? Mas assim, se eu tiver que tomar de novo, se chegar um dia que eu precisar tomar de novo, espero que não, mas se acontecer, eu vou tomar. Ainda que isso traga um inchaço do rosto. A questão toda é que o corticoide não traz, primeiro, o corticoide não traz só o inchaço do rosto. O corticoide traz várias outras coisas juntos que são mais preocupantes que o inchaço do rosto, né? Efeitos colaterais. Então isso precisa ser considerado. Por um outro lado, o corticoide traz de fato o rosto inchado. E eu ouvia naquela época as pessoas reclamando e ouço hoje as pessoas reclamando e eu ouço de uma maneira diferente. Hoje eu escuto de uma maneira diferente. Por quê? Porque ficar com o rosto inchado faz você perder a sua referência visível de identidade. Você fica com outro rosto, não é o meu rosto inchado, e eu inchei muito. Vou mostrar para vocês umas imagens aqui, né? Eu inchei muito. O rosto inchado não é você estar acima do peso. Hoje eu estou acima do peso, hoje eu estou com o rosto gordinho. É diferente de um rosto inchado. E o rosto inchado, ele se transforma de uma maneira que você perde a referência da sua autoimagem, que você levou toda uma vida para construir. E isso gera conflitos sim. Então hoje, quando alguém reclama que o rosto está inchado, eu ouço de uma maneira completamente diferente do que eu ouvia naquela época. Como eu falei, incha o rosto. Não, não é incha o rosto, incha o rosto. É ruim, sabe? É difícil lidar com isso. Não é simples. Não é só esse o motivo, existem várias razões, mas esse é um motivo mais que suficiente. Se fosse só isso, já era motivo para terapia, gente. Tem que fazer terapia. Porque isso é muito complicado, né? É uma coisa que, e quando mexe com o objetivo, com o que é objetivo, não é subjetivo, né? Com o que é visível,
o invisível, o subjetivo, ele fica incompleto. E aí você tem que se agarrar muito nele, e foi o que eu fiz. Assim, eu comecei a me agarrar muito em quem eu sabia que eu era como pessoa, e que estava se transformando o tempo todo, ainda está, né? Nós estamos, espero, em transformação, né? Em formação, mais do que transformação, nós estamos em formação. E eu pensava, não, mas eu tô em formação, eu tô me transformando numa pessoa melhor, ainda que com esse rosto que eu não reconheço. Mas havia momentos em que eu me assustava ao olhar no espelho. Eu me assustava e eu olhava e eu falava assim, cara, ontem não estava assim. Porque ainda tem isso, o corticoide muda a sua imagem de um dia para o outro. Tem dia que você está mais inchado. Tem dia que aí a musculatura começa a reagir e cai. É esquisito. Ah, Flávia, mas o que isso tem a ver com o dente, com a identidade? Pois é, eu passei muitos anos. Eu comecei a tomar o corticoide, se eu não me engano, em 2000, final de 2015, quase um ano depois do meu diagnóstico, né, início de 2016. E aí eu comecei a mudar, comecei a transformar esse rosto, corticoide mudando esse rosto, mudando a minha imagem. E eu estava envelhecendo. Todos nós, né? Eu estava envelhecendo. Só que eu não conseguia acompanhar as mudanças do envelhecimento, porque eu estava vendo mudanças no formato do rosto, percebe? Eu teria passado de 40 a 47, como eu tô agora, eu vou fazer em setembro, ó gente, 12 de setembro, 48 anos. Eu teria visto a evolução da minha imagem envelhecendo se eu não tivesse com a cara inchada. Mas eu não vi. Eu via uma cara que não era minha e eu sabia que não era minha, não tinha nada a ver com as fotos. Eu via e eu via que essa cara estava envelhecendo, mas eu não via a minha cara envelhecendo. Para completar a história, eu vivi a situação dos dentes que eu contei no vídeo anterior. Eu comecei a perder os dentes. Então a minha imagem foi se transformando. E quando finalmente eu fiquei bem, porque eu resolvi a questão dos dentes e tirei o corticoide, a cara começou a voltar ao normal. Só que aí eu me deparei com que cara no espelho? Quando ela começou a desinchar? Uma cara mais velha e uma cara sem dente. Então eu continuava sem me ver. E isso, gente, mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E a sensação que eu tinha é que eu estava me desfazendo. E aí foi muita terapia, muita oração, para me lembrar da minha origem, de quem eu sou e qual o propósito que eu tenho. E que ainda que o homem exterior se desfaça, o homem interior tem que se fortalecer. Mas isso é mais fácil de falar do que de fazer, né? E foi aí que eu comecei a me posicionar e pensar, não, quem você é, como você é, tá ok, então vamos olhar para quem você é. Vamos nos acostumar com quem você é hoje em termos de imagem visível, porque a invisível você sabe quem é. Só que, como eu falei, a imagem visível compõe, né, a nossa autoimagem. E aí, gente, aconteceu uma coisa assim, eu coloquei as próteses, comecei a me acostumar com a imagem, só que eu gravava, tirava foto, eu só via dente. Eu só via dente. Falava, meu Deus, só tem dente aí. Porque eu me acostumei com uma imagem sem dente. O que as pessoas olhavam para mim quando me viam, numa videochamada, qualquer coisa assim, sem dente, que eu já ria, já falava assim, desencanada, tipo, eu esquecia, né? E eu via na cara das pessoas uma coisa assim, porque realmente você é estranho.
É estranho. E aí eu tive que me reacostumar com isso. Fora que tem a questão da musculatura, como eu falei no primeiro vídeo. A minha musculatura, ela recebeu as próteses de um jeito e ela foi se ajustando. Até chegar num ponto que eu pacifiquei, assim, eu olho no espelho hoje e pacifico. Eu já não consigo mais olhar no espelho quando eu tiro as próteses, né, que eu tenho que lavar, óbvio. E eu olho no espelho, eu sem prótese, aquela já me é uma imagem estranha, não me é mais uma imagem comum como tinha se tornado. Né? Ela é uma imagem estranha. Para mim, agora, a minha imagem já está mais ajustada. E eu tive que me adaptar às mudanças de tirar o corticoide, de ter ganho peso e da idade. A gente envelhece, né? São quase 7 anos aí desde o diagnóstico. E voltar a olhar para mim e reconhecer a pessoa que eu vi chegar aos 40. Não a pessoa interna, tá? Minha mente, as coisas que eu sinto, emoções, não. Nem a minha fé. Reconhecer fisicamente, olhar e falar, é isso, né? Tá chegando lá. Então, essa é uma questão muito importante. E eu queria dizer com isso, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu não sei como você lida com isso, quando você está tomando corticoide, se você ganhou peso. A miastenia, ela já envolve muitas questões de identidade, quando a gente não consegue mais fazer o que a gente quer, quando a gente não consegue fazer o que a gente gosta, quando a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, né? A gente não tem força. A miastenia já mexe com isso. Outro dia eu estava conversando aqui em casa e estava falando de coisas que normalmente eu faria. Então, uma cadeira que está precisando ser forrada, normalmente eu que faria a forragem da cadeira. Uma tomada que precisa ser consertada, uma parede que precisa ser ajeitada, uma porta que precisa trocar uma fechadura, coisas assim. E coisas até mais pesadas, tipo, tem que invernizar esse banco, tem que tratar essa cadeira. Eu adorava fazer isso. E hoje eu sei que eu não consigo fazer. A porta do armário tá assim, tem que trocar não sei o quê. Nem pensa. Assim, eu sei como fazer, mas eu não me coloco a fazer esse tipo de coisa. Exige força física maior. Se antes eu já ficava cansada e fazia isso e ficava de boa, agora eu não vou usar a minha energia nisso, né? Então, assim, são coisas que a gente começa a lidar e já ter que lidar. Isso já mexe com quem a gente é, com como a gente se enxerga como pessoa, né? Fora que a gente lida com os preconceitos, a gente lida com as falas atravessadas. Enfim, você tem que lidar com isso, com essas falas, com esses enfrentamentos, né? De pensar isso, assim, não é agradável, não é gostoso. Ninguém, eu sempre falo isso, ninguém entrou na fila para pedir a miastenia, né? Ninguém acha bacana eu ter miastenia, a gente aceita. A gente tem que aprender a aceitar e a conviver com ela enquanto a gente tem que conviver e buscar caminhos de ficar bem, de ser feliz, né? De estar bem. Mas a gente tem avanços e tem retrocessos e alguns deles passam pela nossa imagem, pela nossa autoimagem, né? De uma forma geral, não só a imagem visível no espelho, mas a imagem que a gente tem da gente, porque a gente leva a pecha de que você é uma pessoa doente, né? Você tem uma doença. E doença na nossa sociedade é sinônimo de, né? É doente. Então, assim, se a gente não encontra sensibilidade na sociedade que a gente vive, a gente tem que encontrar essa sensibilidade na gente e de um para com o outro, né? A gente trabalhar isso na gente, ter mais sensibilidade, ter mais afeto, ter mais carinho com a gente mesmo e com o próximo, mesmo aquele que não compreende. E pacificar isso,
né, e encontrar quem a gente é de fato, para além do rosto inchado, que é muito difícil conviver com ele, para além do abdômen inchado, que é muito difícil conviver com ele, para além das críticas, para além da intolerância. A gente conseguir lidar com isso, com o avião também, a gente conseguir lidar com isso e ficar em paz, né? Porque se a gente não buscar a paz com a gente mesmo, a gente não encontra a paz com o outro. E seguir, porque desistir não é uma opção. Bom, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço. Se você não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, para ajudar o canal a crescer e ajudar esse trabalho que a gente faz para conscientização e para pensar questões que envolvem a miastenia e a conviver com a miastenia. Agradeço a todos as mensagens que eu tenho recebido de carinho. Mês que vem é o mês que a gente vai comemorar o mês da conscientização da miastenia, então vai ter vídeo aí rolando. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.